Oi, gente, tudo bem? Então, gente, agora nós vamos entrar na reta final, né, da Segunda Guerra Mundial, um assunto meio não, muito triste, né? E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o gueto de Varsóvia, né? O gueto de Varsóvia, que chegou a ter 380 mil judeus lá, em condições extremamente precárias, confinados ali naquele gueto. Gueto, gente, eles fechavam uma parte da cidade e lá eles isolavam aquelas pessoas sem comida, sem alimentação adequada, né? Viviam em situações extremamente precárias, isoladas do resto do mundo. E aí, eu vim falar com vocês sobre a história de uma senhora chamada Irena Sandler. A Irena Sandler, ela era assistente social e ela resolve ajudar esses judeus. Ela tem permissão para entrar no gueto e ela, com outros poloneses, resolve ajudar esses judeus e ela consegue salvar cerca de 2.500 crianças da morte. Por quê, gente? Geralmente, quando eles mandavam, né, pessoas para a câmara de gás, os primeiros que iam eram os idosos e as crianças, eram os primeiros a morrer. Por quê? Porque essas pessoas, elas eram consideradas de pouca utilidade, né? As pessoas, elas eram medidas pela utilidade. Ah, esse aqui não pode trabalhar, esse aqui não pode ir pro trabalho forçado, então vamos matar, porque ele não come, não bebe, não dá gasto, entendeu? Era mais ou menos essa mentalidade podre da época, né? E aí, mandava esse povo para as câmaras de gás. Infelizmente, era assim. E aí, ela, né, entrava lá e dava um jeito de esconder essas crianças, né? Sedava a criança, colocava em carrinho, que tinha um fundo falso, e tirava elas de dentro do gueto e entregava para famílias que adotassem essas crianças. Ela guardava o nome dessas crianças em potinhos enterrados, porque ela sabia que se ela fosse descoberta, os nazistas iriam atrás dessas crianças. Então ela escondia isso a 7 chaves. Ocorre que um dia ela foi descoberta, ela foi torturada, barbaramente torturada, mas ela não delatou ninguém. E aí, eles quebraram os braços, perna dela, mas ela não contou. Quando ela já ia ser executada, um grupo judaico-polonês entrou em embate contra os nazistas. Aí, esse grupo judaico-polonês entrou em embate com os nazistas e salvaram a Irena da morte. Ela revelou, né, o nome dessas crianças, né, ela mostrou o nome dessas crianças e concorreu ao Prêmio Nobel da Paz em 2007. Infelizmente, ela não ganhou, né? Eu achei isso foi uma injustiça, mas paciência, né? Ela teve esse mérito, essa atitude muito bonita, né? Uma verdadeira heroína da vida real e salvou 2.500 crianças de uma morte, né, horrível. Agora vamos falar sobre o fim da guerra, né? Porque tudo que começa um dia acaba. Graças a Deus. No dia 6 de junho de 1944, cerca de 300 mil soldados desembarcaram na região francesa chamada de Normandia e atacaram as tropas alemãs. Isso que foi chamado de dia D, né? Decision Day. E esse dia D, gente, ele foi guardado às 7 chaves, né? Porque os alemães, eles captavam as transmissões dos aliados. E aí ninguém falava a data, né? Era dia D, dia D, dia D, dia D. E os alemães falavam, dia D, que dia é esse? Que dia que é esse, né? Então, gente, tinha também uma guerra por sigilo das informações. Tanto que os alemães, eles criaram, né, uma máquina que encriptava as comunicações deles, que era chamada de Enigma, né? E foi um inglês, o Alan Turing, que conseguiu desvendar esse código. É o cara que é o pai do computador, né? Ele criou o protótipo do que viria a ser depois o computador. Ele conseguiu desvendar esse código que era extremamente difícil e avançado, criado pelos alemães. Infelizmente, esse cara morreu injustiçado, né? Se você tem a história dele, tem um filme sobre ele morreu injustiçado, não foi reconhecido, né? Muito triste a história dele. No dia 25 de abril, a capital alemã já estava cercada, né? Tanto pelos russos quanto pelos exércitos dos aliados. E aí, dizem que boa parte da liderança alemã se matou, tá? O Hitler suicidou,
Outro cara que se matou, né, que foi extremamente cruel o suicídio dele, foi o Goebbels, que era o chefe da propaganda, né, o ministro da propaganda de Hitler. Ele se matou e matou todos os filhos dele. Ele e a esposa se mataram, né, tomaram, acho que cianeto, um trem assim, tomaram veneno e deram veneno pros meninos, tá? Se não me engano, gente, ele tinha muitos filhos, ele tinha, tipo, eu não lembro direito, mas ele tinha uns 9 filhos, tá? Então ele matou todos os filhos dele, do maior ao menor. Porque tamanho era o desencanto deles, porque eles não aceitavam a derrota. Então, boa parte dessa liderança, ela se mata, o Hitler se mata, né? Durante muito tempo criaram várias teorias, que o Hitler tinha fugido para a Argentina, e da Argentina ele veio para o Brasil, mas nunca se comprovou isso, tá? Isso aí é teoria da conspiração. Na realidade, tem um estudo publicado por franceses que falam que acharam o crânio do Hitler, né? Que acharam a arcada dentária, que fizeram exame de arcada dentária, né? Tem todo um estudo sobre isso, falando inclusive que o Hitler era vegetariano nesse estudo. Se sim ou se não, não sei, mas tem um estudo, uma pesquisa científica sobre isso. No dia 9 de maio, a Alemanha se rende, né? E aí, gente, entre 45 e 46, se instala lá em Nuremberg, o Tribunal de Nuremberg, e lá os comandantes do exército alemão que ainda estavam vivos, né, não haviam se matado ou fugido, eles são julgados e 11 deles são condenados à morte. Já na Ásia, os combates eles vão permanecer até setembro de 1945. Os exércitos dos Estados Unidos, da Austrália e da Inglaterra seguiram combatendo o Japão, tá? E em agosto de 1945 ocorreu um ataque decisivo que os Estados Unidos, numa demonstração de poderio militar, resolveram testar uma bomba atômica na cidade de Hiroshima. Em 6 de agosto jogaram uma bomba em Hiroshima. Em 9 de agosto jogaram uma bomba em Nagasaki. Gente, uma bomba nuclear, tá? Bomba atômica. Explodiram uma bomba em 6 de agosto, devastaram, acabaram com a cidade de Hiroshima e depois tacaram uma em Nagasaki. Porque o governo japonês, ele se recusava a se render, né? Tem até a história dos kamikazes, né? O que eram os kamikazes, gente? Eram os pilotos suicidas do Japão. Por quê? Os caras não aceitavam tanta derrota que chegou um momento que o Japão não tinha gasolina mais pro cara voltar. Então ele sabia que ele estava saindo missão só de ida e que não tinha volta. Ele tinha gasolina para chegar, combater e quando aquela gasolina acabasse, ele ia se jogar num alvo do inimigo. Então os caras se matavam em combate para não perder a guerra. Então, um avião chamado Enola Gay, né, colocaram o nome em homenagem à mãe do piloto, pegaram esse avião, que era um B-29, colocaram lá uma bomba chamada Little Boy e jogaram lá em Nagasaki, causando um verdadeiro cataclisma lá. E aí, gente, quem estava no epicentro onde caiu a bomba, morreu na hora, tá? Inclusive, se você pesquisar, tem as sombras de Hiroshima. O que é as sombras de Hiroshima? São pessoas que foram carbonizadas pelo calor. Restou só a sombra delas, tá? Então, aquilo gerou uma onda de choque que matou muita gente também por causa dos estilhaços de vidro, de pau que voava, né? Que as casas, gente, elas esfarelavam assim como se não fosse nada onde caiu a bomba, né? Então, casas vieram ao chão. Estima-se que entre 90 a 93% dos médicos da cidade morreram por causa do local que foi jogada a bomba, que foi no centro de Hiroshima. Então, foi um verdadeiro, assim, foi uma cena de terror, foi filme de terror que o povo viveu. Quem sobreviveu teve contato com radiação, muita gente desenvolveu câncer, leucemias, né, que é um tipo de câncer, e viveram durante muito tempo estigmatizada, né? Eu vi até uma história de uma senhora japonesa, eu esqueci o nome dela, eles têm um nome próprio para quem é sobrevivente, né, de Hiroshima e Nagasaki. Essas pessoas, elas ficavam estigmatizadas, porque todo mundo falava assim, eu não vou casar com uma pessoa que sobreviveu a Hiroshima,
ou a Nagasaki, porque eu não quero que os meus filhos tenham câncer. Uma senhora japonesa, eu vi um relato de uma senhora japonesa que ela conta que ela tinha uma carteirinha vermelha, né, que eles recebem para ter atendimento médico mais facilitado. E aí a sogra dela descobriu que ela era sobrevivente. E ela expulsou ela de casa, falou: "Você não vai ficar com meu filho, eu não quero que os meus netos tenham câncer". Detalhe, essa senhora, quando eu vi essa matéria, ela ainda estava viva. Ela teve um filho, ela se separou desse rapaz, ela casou de novo, ela teve um filho, o filho dela é saudável. E aí as pessoas que não morreram instantaneamente ficaram precisando de cuidados, né? Muitas queimaduras por causa da radiação. Muita gente que teve efeitos colaterais por tratar de pessoas que estavam contaminadas com radiação. Então, gente, foi um episódio extremamente sofrido para eles. Tem até um filme que mostra, né, essa questão. É um filme assim, é pesado, né? Fácil de assistir, não. Chama Gen Pés Descalços, que conta a história. O cara que desenhou esse mangá é a história dele, né? O que ele viveu, o que ele perdeu, a família dele, como é que foi para ele depois da explosão da bomba em Hiroshima. Já Nagasaki, né, o avião Boxcar foi o responsável por carregar a bomba Fat Man, tá? Jogaram essa bomba lá igualmente, né, assim como em Nagasaki, em Hiroshima, foram cenas terríveis presenciadas e vividas, né, pelas pessoas lá no Japão. Se você não estiver de acordo com a sua faixa etária e você puder assistir o filme Gen Pés Descalços, eu recomendo, tá? Você já pega os lenços de papel, né, que você vai precisar, e assiste. Mas assim, é pesado, sabe? É muito pesado, é muito triste. Sim, não é as cenas em si são pesadas, mas assim, é muito triste você ver o que aconteceu ali. Estima-se que essas bombas, elas combinadas, né, elas causaram a morte de 160 mil pessoas nas duas cidades. E nos anos que se seguiram, outras milhares de pessoas morreram em decorrência de complicações pela radiação, tá? Principalmente pelas queimaduras graves e pelo câncer provocado pela radiação. Tem o Memorial da Paz, também chamado de Cúpula da Bomba, né, que é um edifício que restou próximo aonde explodiu a primeira bomba. Foi preservado no mesmo estado, né, desde o bombardeio em 6 de agosto de 1945. E você tem o Museu da Bomba Atômica, lá em Nagasaki, que demonstra para as pessoas como é quando cai uma bomba atômica, né? É um ambiente escuro, barulhento, tem barulho de aviões, tem objetos derretidos, né, pelo calor da explosão, então as pessoas têm um pouquinho da ideia do que é uma bomba atômica, né? Se algum dia você tiver tempo e dinheiro, vai lá conhecer. Se algum dia eu tiver tempo e dinheiro, eu vou. Então, pessoal, foi muito... Você vê que a Segunda Guerra Mundial, gente, ela causou vários episódios dramáticos, terríveis, né? E que a capacidade de matar do ser humano, ela foi extremamente ampliada, né? Potencializada com a Segunda Guerra Mundial. Vamos parar por aqui, porque o assunto é pesado, né? Fechamos aqui a Segunda Guerra Mundial. Talvez eu traga mais vídeos de curiosidade sobre a Segunda Guerra Mundial, nunca se sabe, né? Então, um grande abraço a todos, curta, compartilha, segue no Instagram, segue no Instagram, no Facebook, quando você quiser. Um grande abraço, fica com Deus, tchau.